César venceu a farmácia no Rio do Ponto. Ele voltou triunfantemente para Roma. E na tribuna do Senado, ao discursar, ele disse uma frase que perpetuou-se: Veni, vidi, vici. Eu vi e venci. A história confirma: Júlio César, imperador de Roma, foi um comandante vitorioso. Ora, se César, carregado de pecados, pôde se proclamar um comandante vitorioso, quanto mais Jesus, o capitão da nossa salvação. Bendito seja Deus. Na sequência, ouviremos a voz do arcanjo. Olha o prefixo arqui, de arcanjo, quer dizer anjo-chefe principal. Isso quer dizer que só existe um arcanjo, e ele tem nome, ele se chama Miguel, que quer dizer quem é como Deus. Miguel é o príncipe do exército celestial. Miguel é o anjo guardião da nação de Israel. Daniel 12:1. Pastor, mas o hino 42 usa plural, arcanjos. Eu amo a harpa, como eu amo a harpa. Todos os dias eu canto os hinos da harpa, pelo menos 1, 2, às vezes mais. Mas eu não posso equiparar a harpa com a Bíblia. A Bíblia é única, a Bíblia é incomparável, a Bíblia é singular, a Bíblia é diferenciada. Então só existe um arcanjo, e ele tem nome, ele se chama Miguel. Porque é que ele vai entrar em cena antes que a igreja seja arrebatada. Ele vai reunir os santos anjos, dos quais ele é príncipe, e ele vai fazer uma limpeza neste céu primário, que é ocupado por castas demoníacas, para desbloquear a passagem da igreja. E é como se Miguel dissesse: demônios, recuem, porque a igreja de Guajará-Mirim vai subir ao encontro de Jesus agora. Bendito seja Deus. Por último, ouviremos o toque da trombeta. A trombeta sempre esteve conectada a grandes anúncios da parte de Deus, e não será diferente no que diz respeito ao dia do arrebatamento. Mas não vamos conectar esta trombeta com as trombetas apocalípticas, capítulos 8, 9 e 11, pois sobre elas eu falarei amanhã. Aí Paulo estabelece uma ordem: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Onde eles estão hoje? No paraíso, instalado no terceiro céu. Então os crentes em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Paulo se utilizou do vocábulo grego interessante, fitanos, que quer dizer, eles vão encabeçar a fila. Depois nós, eu, você, todos nós, os que ficarmos ricos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, no dia do arrebatamento, Jesus não desce à terra, ele vem sobre nuvens ou entre nuvens, e o Espírito Santo que habita o nosso interior vai atuar como imã. Ele vai nos impulsionar ao encontro de Jesus nos ares, e nós seremos transformados. Este corpo abatido que eu trago comigo vai ser transformado. Não haverá rugas no lote. Quem manda não vai mancar, quem não anda vai andar, quem não chega vai chegar. É um corpo glorioso que nós teremos. Bendito seja Deus. Paulo fala sobre a rapidez da parte de Deus na transformação dos nossos corpos. 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar de olhos, Paulo se utilizou do vocábulo grego átomos, que originou a palavra átomo, e quer dizer partícula indivisível. Eu falo sobre isso no meu livro lá atrás. Os estudiosos do grego afirmam que, se fosse possível cronometrarmos, medirmos o tempo que Deus vai levar para transformar os nossos corpos de corruptíveis para incorruptíveis, seria algo em torno de 1 trilionésimo de segundo. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa esperança é sua vida. Pastor, o arrebatamento está perto de acontecer, mais perto do que você imagina. Escute o que eu vou dizer. Saia daqui esta noite pensando nisso. Ou quando fores orar, ajoelha-te diante do teu Deus ao pé da cama e olha ao Deus a quem tu serves. Peça a Deus graça para salvar a tua família, os teus amigos, o patrão,
arrebatamento está para acontecer. Os sinais proféticos escatológicos já se cumpriram. Pastor, quantos sinais faltam para se cumprir? Nenhum. Todos se cumpriram, todos. Nós estamos hoje inseridos no contexto de Mateus 24:8, o princípio de dores, do grego de dores de parto. É uma linguagem metafórica que descreve o quadro da mulher grávida que está prestes a dar luz. A mulher parturiente tem dores de parto. Mas depois das dores vem uma livre, nasce o bebê ou nascem os bebês. Nós, enquanto igreja, estamos vivenciando este período, o princípio de dores. Você já percebeu que a igreja está sofrendo todo tipo de perseguição nos últimos dias? Perseguição física, perseguição ideológica, intelectualizada. Olha o Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, de 1848, é apresentado nos dias atuais. O comunismo ganha força nos quadrantes da Terra. Olha a ideologia de gênero de Judith Butler, apresentada nos dias atuais, e a sociedade abocanha este veneno. Enquanto nós estamos aqui, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visa descriminalizar a pedofilia. Pasmem, é o mundo em que nós vivemos. Você liga a TV, você aproveita pouquíssima coisa. Você entra na internet, você vê coisas absurdas que você fica constrangido. É o mundo que jaz no maligno. É o mundo que está chafurdando na lama do pecado. O nosso espaço está ficando reduzido aqui no Chile. Eu não me preocupo com isso, porque quando o nosso espaço aqui acabar, é hora de subirmos ao encontro de Jesus nas terras. A igreja está se despedindo da terra, pedindo o seu nome do Senhor. Nesta noite, eu vou mostrar sinais da vida de Jesus. Pastor, posso apresentar o meu livro antes de começar? Tá bom. Sinais da vida de Jesus. Primeiro sinal: guerras e rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6. John Kennedy disse: a humanidade deve dar fim à guerra, ou a guerra dará fim à humanidade. Na Primeira Guerra Mundial, que é esse que ocorreu entre 1914 a 1918, morreram 9.718.000 pessoas. Ok. Na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, morreram 50.238.000 pessoas. Ok. Esta é a Guerra do Vietnã, que ocorreu entre 1959 a 1965 e deixou 58.000 soldados americanos mortos. Ok. Esta, a guerra entre Irã e Iraque, que ocorreu entre 1980 a 1988 e deixou 1 milhão de mortos. Ok. Esta, a guerra da Bósnia, que ocorreu entre 1992 a 1995 e deixou 200.000 pessoas mortas. Ok. Esta, a guerra civil da Síria, que iniciou-se em 2011. O ditador Bashar al-Assad está promovendo uma carnificina entre o seu próprio povo. O curioso, irmãos, é que esta guerra não se findou e a imprensa nem fala mais sobre ela. Mais de 600.000 pessoas morreram e mais de 5 milhões de pessoas deixaram o país. Ok. E esta, a guerra da Ucrânia, que iniciou-se em 24 de fevereiro de 2022 e não teve ainda um ponto final. A imprensa sequer fala mais sobre ela. Mais de 600.000 pessoas já morreram. Ok. Outro sinal: fomes. É plural, porque há fome parcial e fome total. Mateus 24:7. Escutem. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, informa-nos que morrem no mundo por dia como vítimas da fome 35.000 pessoas no mundo todo. E ela afirma que a fome vai aumentar em função de 4 fatores: chuvas ácidas, poluição em todos os níveis, aumento do preço do petróleo e a explosão populacional. Olha essas
Quantas pessoas na República do Sudão, surradas pela fome, escondem seus rostos? Ok. A fome é humilhante. Ok. Esta foto ganhou notoriedade mundial. O garotinho da República do Sudão, com Myong, fragilizado, era ameaçado pelo urubu que aguardava a sua morte. Ele não morreu aí. Ele sobreviveu por mais 5 anos, mas depois a fome o levou. Ok. Outro sinal: pestes, como a gripe espanhola, que ocorreu de 1918 a 1920 e matou 50 milhões de pessoas. Ok. O câncer, que ocorre em função da multiplicação descontrolada das células, era responsável por 13% das mortes no mundo. Ok. A lepra, a doença mais antiga do mundo, propagada pelo bacilo de Hansen. 16 milhões de pessoas têm lepra no mundo. Aí ele lidera o ranking mundial. O Brasil vem logo em segundo lugar. Ok. AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, surgiu há 43 anos. Ela é propagada pelo vírus HIV. A AIDS já ceifou 25 milhões de pessoas no mundo. Outras 50 milhões estão infectadas. Ok. A SARS, síndrome respiratória aguda, pneumonia asiática, surgiu em 2002 na Ásia e fez milhares de vítimas. Ok. A gripe aviária, ou gripe do frango, surgiu também na Ásia e de igual modo em 2002 e fez milhares de vítimas. Ok. Esse mosquito Aedes aegypti afetou para 3 espécies que perturbam em particular o povo brasileiro. Ok. O primeiro é a dengue. Ok. A segunda é a febre chikungunya. Ok. E a última é o Zika vírus, que promove a microcefalia. Ok. E promove a síndrome de Guillain-Barré. Ok. Tuberculose, propagada pelo bacilo de Koch, afeta um terço da população mundial. No Brasil, mata em média por ano 4.500 pessoas. Ok. O cólera, propagado pelo vibrião colérico, sacudiu o Brasil no final da década de 90, principalmente as regiões norte e nordeste, matando centenas de pessoas. Agora aflige o pobre, o marido povo do Haiti. Ok. A gripe suína, o influenza A, H1N1, surgiu em abril de 2009 no México. O Brasil lidera o ranking mundial em óbitos em função desta peste. Ok. A síndrome respiratória do Oriente Médio surgiu na Arábia Saudita em 2012 e propagou-se por 25 países. Ok. O Ebola é uma febre hemorrágica promovida pelo vírus Ebola. Afeta hoje diretamente a África Ocidental, onde milhares de pessoas morreram. Olha o drama desta mulher. O marido está sendo levado morto. Ok. E a Covid-19, que teve o primeiro caso no dia 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, na província de Hubei. Ok. Outro sinal: terremotos, são abalos sísmicos. Olha o terremoto que sacudiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro de 2023, matando 51 mil pessoas. Ok. Este, o terremoto que sacudiu o Marrocos no dia 8 de setembro de 2023, matando 2.901 pessoas. Ok. Este, o terremoto que sacudiu o Afeganistão no dia 7 de outubro de 2023, matando 2.500 pessoas. Ok. E este terremoto que sacudiu o Nepal no dia 3 de novembro de 2023, matando 157 pessoas. Ok. Outro sinal: falsos profetas, falsos cristos, são homens que dizem possuir uma identidade divina, mas são cegos e que entram cegos ao abismo eterno. Encabeçando a fila, lhes mostramos Jim Jones, esse que aparece no primeiro plano. Ele era de Indiana, nos Estados Unidos. Ele se intitulava o Messias. Ele fundou uma seita chamada Templo do Povo. Ele cometia abusos contra os seus empleados. O FBI estava no seu encalço. Sabendo disso, ele fugiu para a Serra da Guiana. Ok. E levou muitos seguidores consigo. Olhem para esta foto. No dia 18 de novembro de 1978, ele fez uma bebida venenosa, misturando suco com cianureto
e ordenou a todos os seus seguidores que bebessem. Bebo e adormeço, o Pai lhes manda. Todos morreram, 913 pessoas. Na sequência, Jim Jones deu tiro contra a cabeça, suicidando-se. Ok. David Koresh, outro falsário americano, líder da seita Ramo dos Davidianos. Este homem se intitulava o Messias. Ok. Ele isolou-se nesta casa em um rancho em Waco, Texas, com 80 seguidores. No dia 28 de fevereiro de 1993, ele ateou fogo à casa, matando assim os seus liderados. Ok. Outro falsário, o chinês Li Hongzhi. Ele fundou em 1992 a maior seita do mundo na atualidade, o Falun Gong, chamado também de Falun Dafa, que está presente em 180 países e tem quase 185 milhões de seguidores. Ok. Este é o japonês Shoko Asahara, líder da seita Suprema Verdade no Japão. Ele é o autor intelectual do atentado contra o metrô de Tóquio. Em 1992, ele ordenou que os seus seguidores lançassem sobre a população indefesa um gás venenoso chamado sarin, que matou 12 pessoas, intoxicou outras 5 mil. Ele foi preso e condenado à morte por enforcamento, mas sempre conseguia adiar a sua execução. Lá na prisão, ele tomava banho numa banheira, a água suja do seu corpo era engarrafada. Ele vendia uma garrafa de água suja do seu corpo por $200, intitulada Água Purificadora da Alma. Quem entregasse todos os seus bens para ele recebeu o diploma com os seguintes dizeres: passagem garantida para o céu, e podia se ajoelhar e beijar o dedão do seu pé direito. Ele foi morto por enforcamento dia 6 de julho de 2018. Ok. Este é o americano Ron Huber. Ele era escritor de obras de ficção científica. E em 1954, ele fundou a Cientologia, a religião dos astros de Hollywood e da elite americana. Ele morreu em 1986. Ok. O garoto propaganda desta seita satânica é o ator Tom Cruise. Ok. Olhe para aquele senhor de roupa branca que está sentado. Raimundo Irineu Serra, mestre Irineu. Ele era maranhense. Ele migrou para a Brasileia, aqui ao lado do Acre, em 1970, e fundou o Santo Daime, a doutrina da floresta. Ele morreu em 1971. Ok. O forte do Daime é o chá ayahuasca, que muitos, respeitosamente falando, conhecem, porque é muito comum aqui na região norte do Brasil. É um chá alucinógeno. Ok. Ele é feito de um cipó chamado marili, muito comum aqui em Rondônia. Ok. E a chamona. Ok. Aí eles escrevem taxas, então as pessoas para que bebam. Ok. Este foi outro falsário, o indiano Satya Sai Baba. Irmãos, este homem fazia sinais sobrenaturais. Lá na igreja onde eu sou membro em Goiânia, eu sou pastor auxiliar, há um pastor como eu. Só que no passado, antes de se encontrar com Jesus, este homem, que é um médico de conceito da minha cidade, era seguidor desse falsário. E ele ia com a esposa uma vez ao ano na Índia consultar-se com este homem que era um falsário. Na última vez, quando eles lá estiveram, eles conversaram no avião e um disse para o outro: nós estamos enganados, este homem é um falsário. Ao chegar em casa, continuaram a conversa, e a empregada do lar é crente, batizada com o Espírito Santo e fogo. E ela disse: aquilo que Satya Sai Baba não vos deu, o meu Jesus vai dar-lhes. Ela os convidou para ir no culto no domingo, e eles foram. Quando a maestrina Elza da nossa igreja começou a cantar o hino 15 da harpa cristã, aquele homem levantou-se lá atrás e começou a gritar, dizendo: é isto que eu queria sentir junto de Sai Baba, e não senti esta alegria no meu coração, e aceitou a Cristo como Salvador. Glória a Deus. Satya Sai Baba, este falsário, morreu em 2011. Ok. Esta é uma cena triste. Todas as vezes que eu vejo essa foto,
eu fico de fato comovido. Vocês estão vendo aí a morte dos seguidores de José de Bimitera, um falsário de Uganda, na África, de Carangu. Ele apregou que o mundo acabaria em 31 de dezembro de 1999. Como o mundo não acabou, ele ficou mal visto na sua cidade. No dia 16 de março do ano 2000, ele reuniu seus seguidores no templo e, mentindo, disse-lhes: a Virgem Maria comunicou que amanhã virá buscar-nos, ela vai levar-nos para o céu. Tragam-me tudo que vocês têm de valor: dinheiro, joias, cartões de crédito com as suas senhas, tamanhos de cheques assinados, escrituras. Nós não vamos precisar de mais nada disso, nós iremos para o céu. No dia seguinte, os incautos compareceram no templo e lhe entregaram tudo o que tinham. E ele, mentindo mais uma vez, disse-lhes: fica aqui dentro cantando, porque eu vou recepcionar a Virgem Maria do lado de fora. Eu vou entregar a ela tudo que vocês me deram. Ele trancou as portas, lançou um galão de gasolina misturado com ácido sulfúrico, riscou um palito de fósforo, houve uma mega explosão e 530 pessoas morreram. Olha os corpos carbonizados, que coisa triste. Ok. Masaharu Taniguchi, fundador do Seishonuei, o Largo Progredido Infinito. Aparentemente o Seishonuei é uma filosofia inofensiva. Cuidado, porque se você estudá-la visceralmente, você vai entender que ela vem na contramão da fé cristã. Ele morreu em 1985. Glória a Deus. O maior falsário foi o reverendo Mon, pai da Igreja da Unificação. Ele afirmava: Jesus falhou porque não constituiu linhagem familiar. Eu vim corrigir a falha de Cristo. Ele morreu no dia 3 de setembro de 2012. Ok. Este homem cometeu uma tragédia em abril deste ano. O seu nome, Paul Mackenzie. Ele era motorista de táxi. Aí ele se auto-intitulou pastor e fundou uma seita chamada Igreja Internacional dos Boas Novas, lá no Quênia, na África. E ele afirmou que Jesus voltaria no dia 14 de abril deste ano. Como Jesus não voltou, sabe o que ele fez? Ele conclamou os seus liderados a fazerem um jejum extremo para se encontrarem forçadamente junto a Deus. Ok. Olha, irmãos, 403 pessoas morreram, não suportaram o jejum extremo, e ele foi preso. Ok. Falsos cristos. Aí está o Senhor em Cristo. Na verdade, o seu nome é Itaís, natural de Itaião, Santa Catarina. Ele afirma que em 1969, quando era verdureiro, o pai revelou que ele era a reencarnação do Cristo. Hoje ele mora na cidade do Gama, em Brasília. Ok. Ele tinha um concorrente de peso, o porto-riquenho José Luiz de Jesus Miranda, natural de Ponce. Este homem afirmava que na década de 70, anjos comunicaram que ele era o verdadeiro Cristo. Aí em 1986, ele fundou a seita Crescendo em Graça, cuja sede fica em Miami, na Flórida. Propagou-se por 35 países, com milhares de seguidores, incluindo muitos no Brasil. Ele tinha o número 666 tatuado no braço direito, e todo seguidor dele também tem. Ele gostava da ostentação, só usava roupas de grife, tinha 4 relógios Rolex com diamantes incrustados. Ele morava numa mansão na Flórida e só se hospedava em hotéis 5 estrelas. Além de ser um manadeiro de heresias, este homem era alcoólatra, tomava 1 litro de uísque por dia, morreu de cirrose hepática no dia 8 de agosto de 2013. Ok. Eis que agora surgiu um novo falso Cristo, o russo Sergei Torop Vissarion. Esse que está de roupa branca. Ele era guarda de trânsito. Aí ele cansou dos impropérios dos condutores, cansou do sol, da chuva, do vento, chamou o supervisor, entregou-lhe o cap, o apito e o bloco de multas. E eu te perguntou: e agora o que tu farás? Ele disse: eu vou ser o Cristo. Eu tenho alguns hectares de terra na Sibéria e vou fundar a comunidade de Vissarion. E assim fez. 30 mil pessoas seguiram para lá, crendo que ele seja a reencarnação do Cristo. Ok. Outro sinal:
angústia das nações. Lucas 21, 25. A palavra angústia vem do grego, aporia, quer dizer, incapacidade para achar uma saída. Irmãos, a doença mais comum no mundo todo hoje é a depressão. Dostoiévski diz que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Só Jesus pode preencher o vazio que há no coração do homem. Ok. Outro sinal, apostasia. Esta palavra vem do grego, abstêmio, quer dizer, recuo da fé. Vemos aí pessoas em oração, é um momento maravilhoso na vida do cristão. Mas quantas pessoas que nós conhecemos que deixaram o mundo de horror, seguiram-se para a cruz de Cristo, receberam o bondoso Salvador em seus corações, mas depois voltaram para o mundo de horror e de pecados? Billy Graham disse assim: toda vez que um crente pensa em se distanciar de Deus, o diabo tem sempre um marco pronto. Apostasia. Ok. Outro sinal, o derramamento do Espírito Santo. Joel 2,28. Olha a irmã no primeiro plano, ela desceu as águas batismais e foi batizada com o Espírito Santo e fogo. Ok. Outro sinal, o esfriamento do amor. Mateus 24,12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor vem esfriando na relação conjugal, na relação entre pais e filhos, na relação entre irmãos. Ok. Outro sinal, horror, perseguição e morte. Mateus 24, versículos 5 e 11, ou melhor, 9 e 10. Escutem, prestem atenção. Estamos vendo uma cena triste. Uma mulher que morreu carbonizada no seu filho. Onde se deu isso? Na Nigéria. Lá os terroristas do grupo Boko Haram matam os crentes a pauladas, a base do facão, do tiro, e depois colocam fogo em tudo e todos. Então lá na Nigéria a perseguição muito acirrada. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse assim: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Mesmo com toda esta acirrada perseguição, lá na Nigéria a igreja não se acovardou. O evangelho continua a ser pregado e Jesus está salvando vidas. Ok. Outro sinal, o gemido da natureza. Romanos 8:22. A natureza geme porque o homem destrói. Olha a mortandade de peixes no leito deste rio, irmãos. Ok. A natureza geme por conta dos incêndios florestais. Ok. A natureza geme por conta do desmatamento. 50% da vegetação do globo terrestre foi destruída pelo comércio de carvão e madeira. Ok. A natureza geme por conta dos acidentes ecológicos. Olha a barragem Mina Corte do Feijão da empresa Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, que rompeu-se no dia 25 de janeiro de 2019. Ok. 270 pessoas morreram. Eu estive aí. Ok. Outro sinal, Daniel 12:4, o aumento da ciência. Daniel profetizou que a ciência aumentaria, ou seja, haveria uma explosão do saber. O século XIX foi o século da Revolução Industrial. Em pleno século XIX, tivemos 4.000 invenções. Hoje, em pleno século XXI, a cada dia, temos 1.000 invenções patenteadas. E temos invenções que de fato mudaram a vida dos homens, como o automóvel. Ok. A motocicleta. Ok. O avião. Ok. O telefone celular. Ok. O rádio. Ok. A máquina fotográfica. Ok. O GPS. Ok. A TV. Ok. O computador. Ok. Um transatlântico. Ok. Um robô humanoide. Ok. O homem conquistando a Lua em 20 de julho de 1969. Ok. Um satélite em órbita envia imagens e informações para nós aqui na Terra. Ok. A primeira bebê de profeta do mundo, Louise Brown,
que nasceu em Alta, na Inglaterra, no dia 25 de julho de 1978. Ok. A primeira clonagem animal de sucesso, a ovelha Dolly, que foi apresentada pelo embriologista Helmut no dia 22 de fevereiro de 1997. Dolly foi sacrificada em 14 de fevereiro de 2003 e está embalsamada no Museu Real de Edimburgo, na Escócia. Ok, 5 minutos eu termino. Mais outro sinal: o bramido do mar e das ondas, Lucas 21, 25. Na verdade, são dois sinais. Primeiro, o bramido do mar. Por que é que o mar está agitado nos últimos tempos? Por conta do aquecimento global. Ok. A Terra é protegida por uma camada de ozônio, que é um gás incolor tão forte que está sobre o globo terrestre, na parte superior. Eu não vou usar o laser aqui, que a Terra Screen não aceita laser. Então veja bem, a camada de ozônio é um lençol protetor que protege-nos contra os raios UV. Porém, o homem é um ser depredador e ele lança na atmosfera gases nocivos à camada de ozônio, entre eles o cloro, o fluorcarbono, o CFC. Com isso, existem vários buracos na camada de ozônio e os raios UV estão varando e chegando na Terra. O maior desses buracos tem 3 vezes e meio o tamanho do Brasil. E 2 consequências trágicas estão acontecendo. Ok. A primeira, câncer de pele, principalmente pessoas de cor branca. Ok. A segunda, o degelo mundial, o derretimento de montanhas quilométricas de gelo. Na época 92, cientistas afirmaram que entre 2010 a 2030 o gelo dos 2 polos se derreterá. E eles fizeram uma previsão: muito em breve, várias cidades litorâneas estarão parcialmente debaixo d'água. Ok. Olha a cidade de Veneza, na Itália, charmosa por ser alagada, banhada pelo mar Adriático. Só que aí não ficava alagada, é a Piazza San Marco. Mas como o nível das águas do mar Adriático está subindo, a praça está ficando tomada por água. Ok. Foi sobre isso que Jesus profetizou: o bramido do mar, é a ressaca do mar. Ok. Outro sinal: e das ondas. Só fomos entender este sinal quando aconteceu o grande tsunami de 26 de dezembro de 2004, que atingiu o sul da Ásia e a costa da África. Os países mais atingidos foram Índia, Sri Lanka, Tailândia e Indonésia. O tsunami é uma onda gigantesca promovida por um maremoto, um terremoto que ocorre no fundo do mar. Ok. Todas essas pessoas em destaque morreram. Olha a água chegando assustadoramente, não deu tempo de correr. Ok. Olha, irmãos, que foto tétrica. Veja a altura da onda, basicamente a altura daquele prédio na orla marítima. Ok. Olha essa montagem que eu fiz. Tudo normal. Pessoas comprando, pessoas alegres, escolas, comércio. Antes do tsunami, era assim. Ok? Depois do tsunami, tudo destruído e todos mortos. Ok. As autoridades estimam que morreram 350 mil pessoas. Ok. No dia 11 de março de 2011, o Japão sofreu um terremoto que promoveu também um tsunami. Ok. Olha a força das águas. Ok. 16 mil pessoas morreram. Ok. Penúltimo sinal. O mais importante de todos os sinais é a restauração de Israel como nação. Isaías 66, versículo 8, Mateus 24, versículos 32 a 34. Israel quer nascer como nação no dia 14 de maio de 1948, e aí está Davi Ben-Gurion discursando no Museu de Tel Aviv. Ok. Último sinal: o crescimento do ocultismo, do satanismo. 1 Timóteo 4:1, Paulo disse: sabe, entende, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé,
dando ouvidos à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. Este homem chamava-se Anton LaVey, era repórter policial de São Francisco, na Califórnia. Em 1966, ele inaugurou o primeiro templo dedicado ao culto ao diabo no seu país, nos Estados Unidos. Ok. Olha o sumo sacerdote da igreja de Satanás, Peter Hoover Gilmany. Ok. Olha a Bíblia do Diabo, The Satanic Bible, escrita por Anton LaVey e publicada em 1969. Ok. Vejo ali duas crianças num lugar abandonado. Olhe na parede a palavra satanismo escrita, e logo acima tem a estrela que os satanistas adotaram. Ela tem 5 pontas. Difere, portanto, da estrela de Davi, que tem 6 pontas. Ok. É uma cena triste. Uma garotinha linda no estado da inocência, com um cartaz e uma frase em inglês. Traduzindo ali para o português o que está escrito, ali alguém escreveu para ela que ama Satanás. Que absurdo. Ok. O que vocês estão vendo aí preocupou-me muito. A marcha para Satanás aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, capital, no dia 17 de janeiro de 2016. Satanistas brasileiros convocaram satanistas do mundo todo para a maior concentração satânica de todos os tempos, que dar-se-ia na Avenida Paulista, em São Paulo, capital. Eles imaginavam que 2,5 milhões de satanistas viriam para o Brasil. Bistrôs, lanchonetes, restaurantes, pousadas, hotéis pensaram em lucrar muito com a vida dos satanistas. Alguns desses comércios até fizeram decorações para agradá-los. A Polícia Militar de São Paulo contingenciou 5.000 homens para que a paz fosse resguardada. E estes satanistas brasileiros disseram que, depois deste evento, a igreja evangélica no Brasil iria desaparecer. Só que eles se esqueceram que no Brasil tem uma igreja que ainda ora, ainda fala com Deus, ainda coloca a boca no pó, ainda jejua, ainda clama nas madrugadas. Bendito seja Deus. O evento até aconteceu, mas em vez de 2,5 milhões de satanistas, sabem quantos no total compareceram? 1,5. É isso mesmo, somente 150 pessoas. Por quê, pastor? Porque o Brasil não é do diabo, o Brasil é do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Ok. Este homem chama-se Victor Damian Rojo Villarreal. Ele é um bruxo colombiano da cidade de Quindío. Em dezembro de 2015, ele inaugurou o primeiro templo dedicado ao culto ao diabo no seu país. Olhe lá onde ele está pisando. Ali é o símbolo máximo do satanismo, a cabeça de bode. Olhe lá no altar, o crucifixo de cabeça para baixo, porque aquilo é o anúncio da morte do cristianismo. E olhe bem no meio do altar, o diabo personificado. Este homem disse que vai construir um templo como este em cada capital de cada país da América Latina e do Caribe. E ele disse: eu estou anunciando a conquista do mundo pelo satanismo. Irmãos, de fato, o satanismo cresce assustadoramente. É comum vermos pessoas com camisetas com declarações de amor ao diabo. Eu estava no interior de São Paulo, na cidade de Jales. Eu passei de carro por uma linda fazenda, uma pastagem diferenciada, e no meio daquela pastagem o fazendeiro mandou colocar uma placa onde estava escrito que tudo que ele tem pertence ao diabo. Até o cinema se inclinou ao satanismo. Tudo começou lá atrás com o bebê de Rosemary, depois o exorcista, e hoje Harry Potter, o bruxinho simpático. De fato, o satanismo cresce assustadoramente nos 4 cantos da face da terra. Mas contra o poder do diabo há um antídoto poderoso e infalível. Ok. Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Levante a sua
Adore Jesus, adore Jesus, porque o rei está voltando. Ouviremos o brado de Jesus, a voz do arcanjo e o toque da trombeta de Deus. Os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Eu só tenho que agradecer mais uma vez, pode acender as luzes, ao nosso pastor presidente, que tem me dado todo o respaldo para que o seminário seja uma bênção.